Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer ser essa árvore, mas para ser a árvore que dá frutos na estação própria, cujas folhas, cabelos não caem, você precisa ser bem-aventurado. Você precisa escolher com quem você anda, com quem você está perto, de quem você ouve os conselhos, e precisa de fato meditar na palavra de Deus. Tem muita gente tomando conselhos com quem não tem nenhum exemplo nem experiência para dar a respeito daquilo que você está passando. Não dá para ouvir conselhos de pessoas que não temem a Deus. E você ainda tem que ter um filtro muito grande, porque atendi uma pessoa numa consulta onde ela recebeu alguns conselhos totalmente contrários ao que a palavra diz, para que ela continuasse sem falar com o pai, sem falar com a mãe, para que ela isolasse a família. E aí eu perguntei para ela assim: então onde está o mandamento de Deus que fala que a gente deve honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que se prolonguem os nossos dias na terra que o Senhor nosso Deus nos dá? Que crentes são esses que mandam você se isolar da sua família? Toda pessoa que se disser cristã, que serve e teme a Deus e vier te dar um conselho, que não tiver escrito na palavra de Deus, que não tiver na Bíblia, pode repreender e mandar o Satanás ir para trás de você. Repreenda em nome de Jesus, porque nenhum conselho que não esteja fundamentado na palavra de Deus vem do próprio Deus. Então por isso que a palavra de Deus já diz: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que são pessoas escarnecedoras? São aquelas que falam mal, aquelas que maldizem, aquelas que praguejam contra o outro, aquelas que só têm palavras de maldição. São aquelas pessoas que dentro de si sai mais maldição do que bênção. Então eu não entendo como é que você pode se aconselhar com uma pessoa que no coração dela já destila o próprio veneno. Já destila o próprio veneno. Ainda que você não seja uma pessoa cristã, que sabe que ainda você não reconheceu Deus como o Senhor e Salvador da sua vida, tenha muito cuidado de quem você vai ouvir algumas coisas para aplicar na sua vida. Porque essa pessoa que inclusive ouviu isso, já tem anos, né, que isolou os pais. Anos. Então como é que você pode acreditar numa pessoa que fala algo totalmente contrário? Se Deus manda, né, a gente perdoar, porque nós somos seres perdoadores, nós somos amorosos, então nós devemos amar e devemos perdoar aqueles que nos perseguem.
ainda que seja o pai e a mãe. Então, por princípio, servir a Deus e meditar nas suas palavras nos garantem caminhos de sabedoria. Se você não se sente seguro para conversar com ninguém sobre a sua vida, algum problema que você esteja passando, eu vou te dizer, melhor ainda, mas tem um livro que pode te dar todas as respostas. A Palavra de Deus. Lá tem os melhores conselhos da sua vida. Lá tem as melhores opiniões sobre você mesmo. Não acredite nas palavras ruins que pessoas têm proferido ao seu respeito, tá? Tem muito conselho, né, disfarçado de maldição. Então você tem que ter muito cuidado com isso. E aí tem coisas que estão travando na sua vida. Você não está conseguindo ser a árvore que prospera, a árvore que dá o fruto na estação própria, a árvore que não cai as folhas. Por quê? Porque você decidiu seguir, primeiro se assentar no caminho dos pecadores e e estar na roda dos escarnecedores. E quando a gente fala dos pecadores, a gente não está falando aqui de pessoas que estão, fora de um contexto de uma igreja, de uma religião. Não estou aqui para falar de religião, não falo sobre religião. Eu não sou religiosa. Eu sou uma seguidora de Cristo, não sou religiosa. Tá? Mas quando você anda com as pessoas erradas, você vai ouvir conselhos errados. Você vai ouvir posicionamentos errados. E aquilo que essas pessoas dizem, que de certa forma você tem como uma referência, vai se tornar uma lei na sua vida. E aí você não entende porque anda doente, porque é que não vai pra frente, bota um negócio e não anda, porque é que o dinheiro não tá entrando, porque é que não tá multiplicando, porque é que tudo que tá fazendo tá dando errado, porque é que você nunca tá satisfeito com nada, porque tá sempre infeliz, se maldizendo, porque é que anda doente. Às vezes você tá debaixo de um conselho que tá sendo maldição na sua vida. Muita gente seguindo conselhos de maldição na sua vida. E isso é muito grave. Quer ter a certeza, quer ter a convicção, quer saber que se o que você ouviu é certo ou errado, vai para a Bíblia. Vê lá o que ela diz ao teu respeito. Vê lá o que ela diz a respeito dessa pessoa. Cuidado. Muita gente cercada de muita gente. Eu não consigo confiar, eu não consigo acreditar numa pessoa de muitos amigos. Eu não consigo. Pessoa de muitos amigos, ela, de certa forma, ela ouve muitas vozes. Dificilmente ela tem personalidade própria. Dificilmente ela consegue seguir o próprio instinto. Geralmente, pessoas de muitos amigos, ela está no efeito manada. Ela é Maria, vai com as outras. Eu prefiro seguir Jesus Cristo, tá? Tenho na minha convivência algumas pessoas, mas amigos a gente conta no dedo de uma mão. Se você tem mais amigos do que o que você pode contar no dedo da sua mão, cuidado, tá? Cuidado, que de repente você pode estar vivendo aí um conselho, uma experiência. Às vezes você pode estar se espelhando numa pessoa totalmente errada e contrária, e aí não sabe por que algumas coisas estão dando errada na sua vida. Quantas mulheres estão se espelhando em mulheres, ai Deus, em mulheres que estão com a vida totalmente destruída e que estão, vivendo de uma forma ridícula, botando o casamento, a família em segundo plano, em terceiro plano. Mulher que só anda lá, mergulhada no trabalho e acha que isso é maravilhoso e a família está aí sucumbindo. Ah, mas ela está no carro, ela está na marca, ela tem dinheiro na conta, ela é empoderada, e você está se espelhando numa mulher que está com lá destruído.
Cuidado, cuidado. A gente não conhece muita gente, tá? De longe todo mundo é perfeito, mas de perto tá cheio de mulher dando conselho no casamento dos outros. Só que o dela, né? Tá, né? Daquele jeito. Tem muita gente ensinando você a ganhar dinheiro, mas ele não tá nem ganhando o próprio dinheiro. Eu não entendo essas coisas. Você ensinar prosperidade que você não é próspero, né? Ensinar a construir coisas que você não construiu nada. Eu não entendo essas coisas. Muito cuidado, tá? Que Deus te abençoe, te dê um dia próspero, feliz, e que você possa pôr em prática o Salmo 1, né? De não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas procure ser a árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual o fruto vem na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto você fizer, de fato prospere, tá bom? Beijo grande, compartilhe essa mensagem com quem anda ouvindo conselhos errados e fazendo eles virarem lei nas suas próprias vidas. Beijo grande, beijo.